Gravando. Pessoal, tá gravando. A gente tem mais um Dev Talks aqui e a gente tem a nossa terceira convidada, a terceira mulher que vem do Dev Talks. Vocês já viram que é muito difícil ter mulher na área da ciência da informática, da tecnologia, da engenharia informática, o nome que você quiser dar. Eu tô aqui com a Laís Mathieu Rara. É assim que pronuncia, Laís? Isso. Certinho. Então tá certinho. A Laís é do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Acertei também? É porque eu tô olhando seu LinkedIn. Então tá fácil. Eu tenho aqui o LinkedIn dela e tem várias informações legais. Só que eu vou passar a palavra para a Laís contar um pouquinho quem que é a Laís, aonde que ela nasceu, o que que ela faz, por que que ela foi para a área de tecnologia. Fica à vontade para se apresentar, Laís. Bom, meu nome é Laís Matierrara, eu tenho 20 anos, eu moro em Miranda, Mato Grosso do Sul, uma cidade do interior, pequenininha. E eu fui para a área de informática por acaso, assim. Eu saí de Miranda em busca de um ensino de melhor qualidade, né, para o ensino médio. E o instituto apareceu, minha mãe falou para fazer a prova do instituto. E aqui só tem o curso de edificações e o de informática, o técnico, né? E eu ia de ônibus, o ônibus só ia à tarde. O único curso disponível à tarde era informática. Então eu não tive escolha, eu só fui. E não conhecia nada da área e nunca tinha tido esse contato. E começou lá no instituto, foi tudo maravilhoso. Você sai de uma cidade pequena e a cidade do instituto também é pequena, mas a estrutura do instituto é muito boa. Então foi um choque, eu comecei a ver as possibilidades e acabei gostando muito da área. Eu sempre quis fazer medicina veterinária, desde pequena, assim. Mas aí acabei gostando muito da informática mas, na verdade, essa identificação com o curso, que eu realmente gosto do curso, aconteceu quando eu comecei com o projeto das Mulheres na Tecnologia. Eu entrei para a robótica em 2016. A gente criou um grupo chamado Maria, só de meninas. Foi o primeiro do estado em 2016, só de meninas. Então, isso deu um choque, as pessoas começaram a apoiar, e a gente não entendia muito bem por que estava tendo essa torcida e tudo mais. E aí a gente começou a observar, né, que, nossa, não tem outras meninas aqui. E aí começou a pesquisa. Eu estava começando a ter a ideia do TCC ali com a minha melhor amiga, e veio essa ideia de pesquisar, né, por que as mulheres não estão na robótica, não estão, sei lá, quando ia palestrante ou pessoas para dar curso lá no instituto, sempre eram homens, né, e por que, né, que há essa diferença tão grande. Professoras também a gente tinha pouca, agora tá. Não, agora diminuiu também. Teve uma época que tinha bastante professoras, mas elas saíram do campus, foram para outro campus, agora tem pouco de novo. E aí, no começo das pesquisas, assim, a gente começou a conhecer outras histórias. Então, as mulheres, que o primeiro ser humano a programar foi a mulher, e a gente não sabia disso, por quê? Né? E outras histórias incríveis, assim, e aí que eu comecei a parar e pensar que eu poderia realmente seguir nessa área, que eu tô gostando do que eu tô fazendo. Tudo bem que a sala, a maioria, no curso técnico não, até que era, assim, equiparado das meninas, né? Uhum. Mas agora no superior só tem 5 na minha sala, contando comigo, inclusive. E Que merda, né? é complicado. E aí que eu comecei mesmo a identificar e realmente definir que eu quero isso. Quero seguir nessa área mesmo. Agora o projeto tá só nas redes sociais, né? A gente criou um website lá no ensino médio, ele tá estático, então eu tenho que atualizar. Um dia eu vou atualizar. E agora tem a ideia também que o professor me chamou pro Dev Girls 2.0, que é uma parceria com o Instituto, né? O PIBIC, para uma plataforma que une todas essas iniciativas, porque já existem muitas iniciativas de mulheres na tecnologia, né, para aumentar a presença, mas quando tem esses eventos, essas atividades, a gente não fica sabendo, assim, não é todas as iniciativas que ficam sabendo, e não tem como a gente apoiar. Então, a ideia é criar uma plataforma que une todas elas, e a gente começa a divulgar uma só, né? Então, para fortalecer mesmo as outras iniciativas também. Sabe que, inclusive, depois eu vou te mandar um link que eu acho que pode ajudar. Eu acho, não sei. Aí você analisa direitinho. Mas continua. Então, aí, esse projeto me ajudou muito, não só na área, porque teve um problema, assim, que é
complicado para as mulheres, né? Questão de assédio, porque é uma área dominada por homens, então passei por uma situação complicada e o projeto ajudou muito, porque veio o feminismo, né? Começa a pesquisar empoderamento feminino, e aí Importante. você começa a entender essas coisas que aconteceram, né? Que você não tem culpa disso. Então, isso me ajudou muito também. E acho que é isso. Tá, Eu trabalho numa escola também. sim, bom, conta um pouco da escola. Como é que é lá o Então, trabalho? eu sou técnica de suporte de tecnologia. Não é na área de programação, é bem mais, assim, mais um suporte mesmo, com os equipamentos, projetor, com essas coisas. E agora, com esse momento complicado, né, do vírus e tudo mais, eu mexo muito com as atividades dos alunos, né? Tem que criar o grupo lá no WhatsApp com todas as salas, aí os professores mandam atividade, aí o aluno não consegue acessar o boletim online, aí você tem que ficar ajudando. Então é mais assim, coisas assim. Não é específico da área ainda, mas eu pretendo ir um dia. Mas eu passei por causa do instituto, né, do curso técnico de informática, eu consegui esse emprego, eu consigo me manter aqui agora e eu estou fazendo sistemas para a internet no instituto também, e aí agora graduação. E depois disso eu pretendo ir para a área da programação mesmo, Uhum, estudar melhor e ir para a programação. entendi. Você tem alguns conhecimentos de programação, assim, que você quer compartilhar com a gente? Tipo, que você lembre de alguma coisa que você já programou, enfim. Então, eu participo dos projetos da Rocket City, né, daquela semana que eles fazem. Mas eu mesma, assim, eu não fiz ainda um projeto meu, sozinha. Só o site, mas está estático, né, do ensino médio. Eu tenho esse medo ainda de começar alguma coisa, mas agora com esse outro projeto com o Instituto, eu vou desenvolver mais. E eu tenho um PIBIC que está parado também por conta do trabalho e correria, não consegui desenvolver, mas é um aplicativo para auxiliar pessoas idosas ou pessoas que têm deficiência visual a ter a sua prescrição médica. Então, a ideia é fazer com que o aplicativo seja acessível, né? Então, ter a parte escrita, com letra grande e tudo mais, e a parte de fala também. Mas é um projeto e vai ser meu TCC, então tem tempo ainda para desenvolver. Inclusive, eu me lembro que alguém, em alguma palestra, eu não vou ter como te dar uma referência agora. Talvez se eu pesquisar, eu possa até encontrar isso. Mas eu escutei em uma palestra que era sobre a importância das mulheres na tecnologia, e eles falavam sobre um desenvolvimento que eu acho que o Google tinha desenvolvido um software para Health System, alguma coisa assim, tipo de saúde, e o software não deu muito certo. Não estou dizendo que é para dar exemplo de que o seu software não seria interessante, mas sim o que aconteceu depois. A pessoa que estava contando, eu não me lembro se era um homem ou uma mulher, mas ela dizia que uma empresa fez um software igual na época e as pessoas diziam, tipo, isso não vai pegar. Só que o software pegou. E um dos principais motivos do software ter funcionado, segundo a história, era que o software tinha uma tabelinha para as mulheres conseguirem olhar, né, o ciclo menstrual fértil. Só que o fato de você ter uma população muito grande de mulheres e que as mulheres também utilizam esse tipo de tecnologia, digamos assim, ou seja, que ela precisa disso para poder olhar o ciclo dela, foi o êxito do programa dessa outra empresa, que não era o Google. E aí deu certo o programa. Então, assim, ele dizia, ou ela dizia, eu não lembro, que a importância é essa. Se você tem um grupo, uma equipe de desenvolvimento diversa, você pode chegar a resolver problemas que realmente são problemas da sociedade, né? Então, eu acho muito legal esses pontos. Que mais que eu quero te perguntar? Você tem um olho meio rasgado, né? Qual que é a sua origem? Então, eu sou mestiça. Meu pai é japonês, minha mãe é mestiça, então eu sou, vamos dizer, 2/3 japonesa. E, E e acho muito, que eu meu lembro avô de... só que não é. Como? Só meu avô por parte de mãe que não é. O resto é todo mundo japonês. Só que eu Entendi. não tenho a parte da cultura mesmo. Uhum. Porque criada aqui, então eu não sei falar nada. Meio falsificado.
Tinha uma coisa assim muito forte em Campinas, de onde eu sou, que a gente achava assim, não só em Campinas, eu acho que em algum, talvez em São Paulo, não sei. Tinha assim uma visão muito grande, muito comum, na verdade, um senso comum de que os japoneses são muito inteligentes. Aí eu fiquei pensando agora, né? Nessa visão, né? Eu lembro de alguns japoneses que eu conheci, tipo o Yuji Oda, que ele é um professor da UFAM, que é a Universidade Federal da Amazônia, e que ele é totalmente, não vou dizer que sim, que ele não é inteligente. Claro, ele é uma pessoa muito inteligente, mas ele é uma pessoa assim muito brasileira. Ele não é japonês. Você olha para ele e você vê um japonês, mas é um japonês que toca samba, é um japonês que adora cultura, a gente fez um grupo de samba em Florianópolis, uma época, que era os assassinos do samba, porque a gente era muito ruim de samba. Então a gente tocava muito mal. Só que no final a gente foi meio que se harmonizando, o pessoal foi aprendendo a tocar os instrumentos e a cada roda ficava melhor. Até o ponto das pessoas irem realmente na nossa roda de samba, os assassinos do samba. Foi muito legal essa época. Mas enfim, Eu também não tenho nada, assim, eu sou totalmente brasileira, né? autêntica. É, Que mais? Bom, o curso de graduação, você está em qual fase agora? eu tô no quarto semestre agora. Quanto Vou semestre? começar, né, o quarto semestre. Então, seis. É tecnólogo, né? Ah, é um tecnólogo. Não é bacharel, né? Vocês começam mais pela linguagem de programação ou vocês estrutura de dados? Chega a esses pontos agora ou não? Estrutura de dados eu tive esse semestre passado. Uhum. E o ruim que com o Covid e tudo mais, ficou bem difícil, né? Porque para você pegar, entender, é a matéria mais complicada. Assim. Ela é complicada. O que É, te marcou ali mais em estrutura de dados que você pode contar pra gente que você curtiu assim, falou, essa estrutura aqui eu achei legal. Pode ser uma fila, não tem problema. gostei do HIP, pode ser, Aham, da mas pilha. eu vou estudar mais. Eu tô com acesso na Lura, naquela plataforma de cursos, né? E eu vou estudar mais, porque com esse vírus, tudo mais não deu para pegar, assimilar bem o conteúdo. Ah, inclusive, quando tiver qualquer dificuldade ou algum conteúdo que você fale, pô, isso aqui eu não estou entendendo, manda mensagem, eu posso te ajudar em alguma coisa. Às vezes é alguma, tipo, por exemplo, essa coisa da pilha que é muito fácil, né? E às vezes as pessoas não entendem. Com um array você faz uma fila, você faz uma pilha, porque é basicamente, o que é uma fila? É o primeiro que chega, é o primeiro a ser atendido. Então você sempre vai tirar o zero, né? O que está em índice zero. Se eu tirar o que tem índice zero, aí o próximo vai ser o de índice zero. Então você vai sempre tirando até que você descobre que não tem nada lá. Só que você não pode dar um erro, né? Você tem que perguntar qual que é o tamanho do array. E o outro é aquela coisa da pilha. A pilha é o último a chegar é o primeiro a ser atendido. Basicamente é sempre tirar o último também. É muito divertido essa coisa de estrutura de dados. Claro, tem estruturas mais legais, né? Eu gosto muito dessa parte da informática. Quanto à linguagem, qual foi a linguagem que você olhou assim e você falou assim, eu gostei disso aqui? JavaScript. JavaScript? Tá? Nossa, É o que a eu gente sou... está usando Eu agora. uso muito. Eu Eu uso gostei. Eu não muito. tive contato assim com outras. Foi só o basiquinho lá em algoritmos que a gente ficou mexendo com Portugal, que é para aprender, né? E não tive C, não tive essas coisas, porque o professor que aplicava trocou e acabou que fui direto pro Java e depois JavaScript. Laís, eu até acho bom, viu? Python é legal também. Meu irmão está aprendendo Python atualmente. Tem curiosidade também. Parece que é bem mais simples, assim, certas coisas. Isso, é muito bacana que tem o Colab. Você pode entrar no Colab e utilizar o Python para escrever código. O Colab é um notebook, Jupyter Notebook. Ele usa, enfim, é como se fosse um esquema de texto e você pode escrever em Markdown, que é uma sintaxe lá. Eu acho que você conhece Markdown. Bacana. Então dá para escrever em Markdown e em Python e você consegue fazer coisas meio científicas e tal. Mas é muito bacana, assim, para alguns tipos de análise, estatística e essas coisas. Interessante. O legal, acho que da comunidade, né, desenvolvedor no todo, assim, é que muita gente se propõe a ajudar o tempo todo, assim. Até E nesses cursos, tem muita pessoa disposta mesmo, muita gente que fala pra mim, tipo, tá com dificuldade, manda uma mensagem que eu vou te ajudar, ou olha meu GitHub aí, o projeto aqui, sempre tem. Ah, Interessante.
Bacana, depois compartilha. Você tem um GitHub hoje? Tem. Massa, depois como a gente coloca o seu GitHub, eu acho muito legal isso. Eu não sou, eu adoro software livre, mas eu não sou muito contribuidor. Eu nunca contribuí assim com software livre de maneira direta, né? Eu me envolvo mais com as coisas da Casa de Cultura Tainã, ultimamente, com o Baobá, que é um software para a comunidade quilombola que permite você ter um sistema de armazenamento parecido com quando a gente entra no avião, a gente olha lá e tem tipo um sistema multimídia que a gente pode assistir vídeos e coisas assim. Então, não é conectado, você coloca isso na comunidade e a comunidade consegue subir conteúdos nesse repositório. Ele funciona com Git e assim as pessoas conseguem acessar os vídeos da comunidade, inclusive sincronizar de uma comunidade quilombola para outra. Acho muito legal esse projeto, eu quero ajudar mais, principalmente fazendo o aplicativo, porque hoje não existe um aplicativo nativo que permite que as pessoas vejam os vídeos, postem conteúdo, seria muito legal. É tipo o YouTube quilombola. Que legal. É muito massa, eu acho muito legal esse projeto. Quem fez foi um italiano, Vincent. Ele fez um trabalho muito bacana. Foi o TCC dele lá na Itália. Esse projeto foi feito aqui no Brasil. Que mais? Vamos pensar em coisas. E a coisa do feminismo, né? Quando você olha hoje para a computação, você vê essas diferenças, né? Você vê que ainda falta muito para as mulheres conquistarem nesse espaço, né, da informática. O que você deseja para daqui, por exemplo, 5 anos, 10 anos? Como você espera que esteja, né, a computação com o trabalho que vocês estão fazendo de promover, né, de promoção, de popularização da computação para meninas, para mulheres, né? Como você se vê no futuro, você mesma com esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente, seus sonhos aí. Acho que tudo é um processo, né? A gente sabe que é uma área dominada por homens ainda, né? As áreas exatas, né? De todas, engenharia, então tudo é dominado por homens ainda. Mas é porque vem da infância, né? Então a menina é incentivada a ir pro lado da, da saúde ou da humana. E os meninos já têm até um estudo que fala que cada 10 meninas, 9 veem que a engenharia é coisa de menino, com 6 anos, assim. Então, é desde a infância ali. E eu espero mesmo que as coisas mudem, que eu vá para um evento que tenha muitas mulheres dando cursos ou oficinas, que agora a gente vai e só tem homem, né? A maioria são homens, é muito difícil. Até quando tem, eu fico super empolgada e quero participar fazer contato com elas, mas a maioria são homens ainda. Eu espero que o cenário mude, já está mudando, pelo que eu vejo. Até na competição da robótica mesmo, agora já tem várias equipes assim formadas só de meninas. E minhas amigas estão entrando na graduação também na área, tem colegas, né, que já veem isso como uma possibilidade. E que não só na programação, assim, no desenvolvimento, mas em cargos de chefia mesmo, né? As mulheres que estejam mais presentes. Mas estamos no processo. Eu espero que daqui a uns anos isso mude. Já está mudando. Sim, vai mudar com certeza. Tem um evento em Florianópolis que não sei, eu nunca participei do evento, mas por um acaso faltou uma pessoa numa mesa e aí estava lá o Maurílio e alguém resolveu dizer, Maurílio, por que você não vai lá na mesa falar? Depois de manhã eu fui lá na mesa falar, meio que deu algumas tensões, um pouco a contragosto, mas eu acabei falando na mesa. E tinha uma pessoa de um evento que chama Fazendo Gênero, e ela gostou bastante da minha fala. Eu falei sobre. É, para me lembrar agora, o Brasil criou uma lei, né? Uma lei que define como que é o funcionamento da internet no Brasil. Essa lei eu não entendo muito, eu dei uma lida no dia e fui lá falar sobre o assunto, porque eu entendo de liberdade, eu entendo de software livre, eu entendo de várias coisas, mas eu não sou da área do direito e muito menos participei do desenvolvimento dessa lei. Claro, você não precisa ser da área do direito para entender sobre a internet no Brasil,
mas eu acho que havia pessoas com muito mais capacidade do que eu. Inclusive, era uma mesa que tinha uma pessoa que era, enfim, que trabalhava com gênero, uma outra pessoa que trabalhava também com gênero, e eu era o único da área de tecnologia homem. O que se esperava naquela mesa era que tivesse, a outra pessoa que ia vir era um homem também. Mas seria interessante, às vezes, chamar uma mulher. E isso foi muito questionado no evento. Mas foi muito legal que ali eu percebi que, e algumas pessoas até perceberam pela fala, eu trouxe uma visão um pouco técnica, mas também trouxe uma visão mais periférica, né? Porque eu sou da periferia e poderia trazer coisas interessantes. E foi legal. Mas na época foi um pouco questionado. E essa mulher que estava na mesa do Fazendo Gênero, ela foi muito legal comigo. E aí eu fui olhar, o que é o Fazendo Gênero? O Fazendo Gênero é um evento que discute gênero em Florianópolis e vem pessoas do mundo todo. E hoje, assim, eu, eu, eu vejo que deveria, né? Na verdade, eu gostaria de ver no futuro algo do tipo que reunisse, que discutisse essa questão de gênero e que também discutisse a presença das mulheres na tecnologia, que fosse um evento internacional, que juntasse as mulheres do mundo todo que estão trabalhando com tecnologia, né? Assim como o Fazendo Gênero faz em Florianópolis todos os anos. Eu não sei se atualmente continua sendo em Florianópolis os eventos, inclusive agora com a pandemia provavelmente não há eventos, né? Mas eu acho que é muito importante essa possibilidade de um evento que aglutine ou que provoque o encontro dessas mulheres, para que elas discutam metas, para que elas discutam o futuro das mulheres na tecnologia, de modo geral. Porque existem mulheres trabalhando com segurança, como é o caso da Alicia, existe também trabalhando com front-end, com back-end, enfim, elas estão em vários lugares, mas elas estão, talvez, né, aqui é a visão masculina, né, de uma sociedade patriarcalista, falando na minha voz, eu acho que talvez estão um pouco desunidas, né? Mas, enfim, eu vou voltar a fala para você, que eu estou falando demais. Então, vamos a uma próxima pergunta, né? Você, como desenvolvedora, como tecnóloga, o que você espera das meninas, assim, dessas meninas que estão vindo agora para a área de tecnologia? Que força que você espera delas, né? Que garra que você espera delas? Meio que é uma pergunta meio maluca, mas ao mesmo tempo, como é que essas meninas vão ter que se virar para conseguir ir talvez até mais longe do que aonde você chegou? Acho que o principal é o incentivo, né? Então, eu não tive incentivo para a área da computação. Eu nunca, minha mãe ou meus familiares nunca falaram sobre, mas não me bloquearam também. Tudo é uma possibilidade. E, mas eu acho que a gente chega assim na informática e é tudo muito lógico, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então, acho que as meninas que vão vir agora para a área, elas já vão vir com essa bagagem melhor, sabe? Com uma ideia do que é a tecnologia, porque até no meu TCC lá da, das meninas, as respostas eram que por que escolheu a área de tecnologia, por exemplo? As respostas das meninas sempre eram curiosidade, ou tenho interesse na área, mas não conheço. Sempre curiosidade. E os meninos, eles vêm já com a ideia do curso. Então, eles sabem o que é programação, eles gostam de programação. Então, eles já têm essa ideia. Desde o ensino médio ali, que eles vão entrar para a faculdade, eles já sabem o que eles vão fazer. As meninas não, elas acabam entrando por algum contato que tiveram e acabam gostando, curiosidade. Então, eu acho que as meninas que vão vir agora, elas já vão vir com uma certa. Até com o Instituto Federal, né, que tem os cursos técnicos de informática, tem tanta divisões, assim, de gênero, né, porque é ensino médio, então eu acho que as meninas já vão com um preparo maior. Mas o principal é o incentivo mesmo para elas. E a gente tenta fazer isso nas redes sociais, né, ou levando, tem muitos projetos que vão até escolas estaduais ou escolas municipais, assim, mostrando para as meninas o que é a tecnologia, o que é a área. Mas acho que elas vão, assim, vir mais preparadas mesmo para a área. E
agora é um pouco mais, um pouco provocativo, estilo provocações. O que que você tem para dizer para os homens, né? O que que eles devem, qual é a dívida que eles têm, o que que eles devem fazer para promover a presença das mulheres na tecnologia? Qual que é o papel deles nesse momento? Acho que o principal é não subestimar, né? Então, por que que a menina do seu lado não tem a mesma capacidade que o seu colega ou que você? Então, acho que o principal é não subestimar e as mulheres são capazes sim e não tem essa de divisão. Todo mundo estudou, então é igual. E acho que esse é o principal. Eu sempre vejo esse tipo de problema, que sempre a mulher tem que ficar provando o tempo todo que ela sabe fazer aquilo. E não. Então, acho que esse é o principal. Não subestimar, incentivar. E é uma minoria que ver, todo mundo vê. Então, incentivo não subestimar. Muito massa. E você fez eu lembrar também de uma situação na universidade em que eu não conseguia entender um conteúdo. Enfim, isso passou muitas vezes, é difícil, em cálculo numérico, em cálculo A, no cálculo B também, foi bem complicado. Enfim, eu tive matemática discreta também, tinha vários conteúdos que eram muito difíceis para mim. Com filho, eu acordava às 6 da manhã, mais ou menos, tinha que levar a filha para a creche, às vezes chegava atrasado, às vezes pegava chuva, e eu passava por uns carão, assim. E tinha uma menina, eu acho que o nome dela era Alina, Alice, alguma coisa assim. Não era Alice, era alguma coisa por aí. E ela era muito inteligente. Ela era não, ela imagino que ela estava trabalhando com turismo, algumas coisas há um tempo atrás, ela tinha um blog, imagino que ainda trabalha com a área de tecnologia. E um dia eu estava com muita dificuldade no conteúdo e ela estava ensinando todo mundo, assim, na roda, né? E ela começou a explicar. Eu fiquei assim de cara, eu falei assim, como é que você aprendeu isso? Aí ela olhou assim para mim e falou, eu aprendi isso na escola e tá. Então, realmente, ela teve muito mais condições de estudo, né? Tinha uma família por trás, tinha um suporte, mas aquilo, assim, para o homem, era uma coisa assim, nossa, a menina tá me ensinando, né? E assim, eu tive que perder aquilo naquele momento, entender que realmente, olha, ela sabe muito mais do que você. E aquilo me provocou uma certa indignação no momento, mas ao mesmo tempo um olhar de que, tipo, meu, realmente, então tem mulheres que sabem muito mais do que eu. E o machismo é uma coisa que você vai tendo que derrubar a cada dia, porque você vive numa sociedade machista, em que sua mãe é machista, seus irmãos são machistas, todo mundo é machista, e aí quando você vai tentando derrubar isso, é muito difícil. Você tem que, que, que ir um pouco além de você mesmo para conseguir entender que, olha, realmente eu sou machista e eu preciso de mudar, eu preciso de olhar para as mulheres como uma pessoa e não como uma mulher. Uma pessoa igual, né, no sentido de igualdade. E aí, tipo, aquilo para mim foi, eu acho que um momento de ruptura também com esse sentimento machista, mas ao mesmo tempo demorou em muitos momentos, eu ainda subestimava, né? Assim como eu fui subestimado também pela cor de pele, ou em alguns momentos pela estética que eu tenho, ou que eu poderia chegar em algum lugar. É muito triste que a sociedade brasileira ela tenha essa divisão muito forte, né? Ainda. E talvez vai levar, não sei, 30, 40, 50, 100 anos para a gente transpor isso. Eu espero que não, eu espero que seja antes. Eu imagino na graduação, assim, no primeiro semestre, por exemplo, porque eu entrei na. Eu já estava no instituto, então eu já conhecia os professores e já era uma área que eu tinha uma base, que eu tinha técnico em informática. E então, quando eu entrei na turma e a sala tinha alguns que já eram técnicos, eu não fiquei me sentindo inferior ou algo assim, porque eu já tinha alguma coisa. Mas eu imagino que para as meninas entrarem numa sala que você é a única mulher ou tem três com você, e a sala inteira de homens, e respondendo as perguntas do professor, e você ali sem entender nada, deve ser muito difícil mesmo. Então, complicado. Existe isso ainda. Assim, até independente das questões de gênero, eu acho que uma mensagem legal é também a questão do suporte, né? Independente se você é homem ou mulher, se ajudem, conectem-se de uma maneira que você vai ganhar, a outra pessoa vai ganhar. Se você teve um bom estudo, se você teve acesso, compartilha seu conhecimento com seu amigo. Se você já sabe limite quando você entrou na universidade, poxa, compartilha seu conhecimento. Tenta conectar, pergunta para seu amigo, você está conseguindo entender? Tá tudo bem com você? E
eu e o Paulo, a gente teve uma conversa assim, né? Também, os estudantes, no papo, a questão foco, né, central para a gente foi a questão de pergunte. Se você tem dúvidas, não hesite em perguntar. Ah, mas o professor vai dizer que eu sou burro? Ou... Não é assim também, né? Ou o professor vai me ofender? Às vezes acontece, ou o professor não vai me responder. Tudo bem, pergunte, continue perguntando. Independente de se ele te tratar mal, se ele falar que é para você ir na sala dele, a insistência ela acaba ajudando muito. Então é isso, conectem-se, eu acho que a mensagem de hoje é um pouco essa. Conectem-se independente dos seus preconceitos. Jogue os seus preconceitos na lata do lixo e realmente se ajude. Porque quando você vai para uma empresa hoje no mercado de trabalho, as empresas que mais se dão bem são as empresas que favorecem uma cultura, um trabalho colaborativo, um trabalho coletivo. São os melhores lugares que as pessoas querem trabalhar, que elas querem continuar conectadas. Então, eu acho que aprenda isso já desde a universidade, desde a sua escola pública, desde pequeno. Se você tem um filho, inclusive, incentive ele a se conectar com as pessoas, a conversar. Eu sou uma pessoa, inclusive meu amigo me falou que eu sou tímido. Você acha que eu sou tímido? Nem um pouco. Não sei, eu achei engraçado. Né? O Frista, né, ele mandou uma mensagem dizendo que, não, mas você é um cara tímido. Eu fiquei, eu não acho, mas tudo bem. E principalmente para quem tem filho na faculdade também. Eu tenho uma amiga que tem filho e é difícil, principalmente porque na área de TI, se você falta uma aula e é um assunto importante, ferrou nas próximas. E aí sempre tem aquele caso, né? O filho está doente, acontece alguma coisa, e a gente sempre se ajuda. Então, ó, teve essa matéria aqui, esse conteúdo, o professor falou disso, vou te passar o link aí, pega o projeto. E sempre é assim. Então tem que ter esse apoio mesmo. É muito importante. É o que incentiva também para continuar, principalmente para as meninas. Eu acho muito louco isso de não ser individualista, né? Eu, assim, sempre tive muito apoio dos meus amigos, sempre apoiei muitos meus amigos, até causei alguns transtornos na época, uma vez que eu pagava muito café pro Douglas. O Douglas, por que você me paga café sempre? Eu olhei assim, que Douglas, tá com problemas com isso? Posso te pagar um café de 50 centavos que você vai ficar chateado comigo? O que é? Aí ele disse assim, não, mas você quer alguma coisa em troca? Eu falei assim, não, né, cara? Eu não lembro se foi exatamente essa a pergunta, mas ficou uma coisa assim no ar. Eu falei, não, é que eu venho de um lugar em que as pessoas pagam cafés umas para as outras, que elas têm uma amizade verdadeira, que não existe. Aí eu expliquei para ele a questão da dádiva. A dádiva é uma coisa assim, né? Você não é aquela coisa do tupiniquim que troca espelhinho por barra de ouro, sabe? E nem do tupinambá que dá porrada em todo mundo. Mas é uma coisa que quando você faz uma troca dessa, ou quando você recebe um presente, você conecta com aquela pessoa de alma mesmo. Você tem uma conexão com ela. Ela é como se fosse mais que o seu irmão, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente cuida um do outro. E nesse tempo de pandemia, poxa, você tem que cuidar das pessoas mesmo à distância. Você tem que ligar para sua mãe, ligar para o seu pai, ver como é que está o irmão, ver como é que está a família, ver como é que está o amigo. Principalmente porque tem uma questão psicológica no lockdown. Quando você fica muito tempo dentro de casa, 5 dias sem sair, ou mesmo essas entrevistas, no começo eu estava até te contando um pouco isso, que para mim é terapêutico, de certa maneira, poder bater um papo, é um desabafo para você, um desabafo para mim, a gente se desafoga, conta nossas histórias, as pessoas nos escutam, né? Enfim. Principalmente na faculdade mesmo, né? E você vai encontrar essas pessoas todos os dias. Então você vai ter que conviver com elas todos os dias. Então se ajuda que fica mais fácil. Pra terminar logo o curso, pelo menos. Ai. Eu lembro que na UFSC era o que eles mais queriam, né? Que a gente saísse da universidade, que a gente se formasse. E eu vejo que é uma coisa assim muito importante para as universidades e também até para as empresas. As empresas estão lá esperando, né, o cara sair assim para pegar ele e contratar e tal. Nessa área de tecnologia é fundamental você formar novos quadros. Só que num país que a gente tem que é 3% da população que vai para o ensino superior, não sei do técnico qual seria. Enfim, eu tenho que olhar melhor esses dados. Eu fico aqui
falando 3%, mas eu preciso de pegar e tomar vergonha na cara e olhar quantos por cento que é de verdade. E também do ensino técnico, porque o ensino técnico também forma. E as pessoas que aprendem por conta. Tem muita gente que aprende a mexer com informática sozinho, em casa, com a família, no computador do tio, do computador do pai, né? Sempre existiu esse tipo de pessoa também. E essas pessoas vão para o mercado de trabalho, conseguem fazer muita coisa. Mas, enfim, a gente, para mim não tomar mais o seu tempo, eu vou propor que você faça um fechamento, você fique livre para mandar uma mensagem para as pessoas. Agora é free. É contigo. Acho que o meu foco vai para as mulheres, né? É, acho que o principal é você ter esse contato com a história. Então, você tem que conhecer as mulheres que já foram importantes nessa área, que já contribuíram grandemente. Tem muita história que você vai conhecer e que é incrível. E você tem que se identificar naquilo que você faz. Então, o principal é conhecer essas histórias, é, fazer contato com outras mulheres da área, porque sempre tem essas histórias de preconceito ou de estereótipo. E se você sofreu por isso, tem alguém que está te contando isso também, você não se sente sozinha. E segue essas iniciativas nas redes sociais, você vai ver esses projetos direto. Então, é um incentivo de, de, que vem assim, gratuito, sabe? Todos os dias você vê postagem das meninas e eu publiquei no LinkedIn sem intenção nenhuma para ouvir outras histórias das mulheres e aí esses dias eu li um e-mail, me emocionei. Então, essas coisas fazem muita diferença e você fica com outras energias, sabe? Fica bem mais forte para continuar. E mesmo sendo minoria. E acho que o principal é não desistir, que todo mundo é capaz e você é capaz. Você está no desenvolvimento, que é a área maior ainda dominada por homens, né? E continue, que não é porque você é mulher que você não pode fazer isso, ou porque a sua sala, sua equipe é maioria homem, que você não vai poder dar a sua ideia. Então, tem bastante iniciativa também para esse lado da hierarquia, né? Da mulher que está no cargo superior. Então, até mulher que não consegue uma promoção, algo assim na empresa. Acho que o principal é acreditar em você e no que você escolheu fazer. E focar nisso. Massa, Laís. Bom, obrigado. A gente termina essa entrevista por aqui. Espero que vocês gostem, apesar das derrapadas minhas, né? E imagino que todo mundo sentiu, a gente se conheceu a partir dessa entrevista, é normal. Já aconteceram outras entrevistas, com, por exemplo, deixa eu lembrar aqui o nome dela. Bom, fugiu. Em que realmente quando a gente não se conhece é mais difícil fazer a entrevista, mas ela acontece dentro do possível. E essa entrevista eu gostei bastante, né? Eu gostei muito do seu ponto de vista, das suas ideias e do que você vem fazendo. Eu espero que os projetos, né, decolem e vão muito mais adiante. E um dia, bora fazer aí, codar, fazer algum software, alguma coisa online. A gente pega, faz uma transmissão ao vivo, você vai contando lá alguma coisa que você quer construir, a gente vai construindo junto, escolhendo uma linguagem, eu posso dar algumas dicas de alguma coisa. Espero que a gente possa fazer muita coisa ainda junto, tá bem? Um abraço, Luiz. Legal. Se despeça do pessoal, né? Ah, eu sou muito tímida, é difícil. Tchau.